Paz e graça, igreja. Quem está feliz com Jesus, boa noite. Eu tomei um baque ali agora, né, com essa notícia. Eu não sabia que a Ana Lúcia tinha sofrido esse AVC. Estou bem surpreso, né, com essa situação. A Ana Lúcia era minha vizinha lá, né? Ela morava lá do lado de casa, mas ela tem uma sobrinha lá que só Jesus na causa. Essa sobrinha tirava a paz dela lá e vira e mexe, queria pôr ela para fora da casa da irmã dela, porque lá é a casa da irmã dela. Então a Ana Lúcia acabou que ela voltou a morar com, acho que uma das filhas ou sobrinhas, não sei. E aí ela saiu de lá, a gente não estava tendo notícia dela. Aí o pastor trouxe essa notícia agora, eu realmente fiquei assustado. Mas que Deus tenha misericórdia da vida da Ana Lúcia. É uma mulher abençoada, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro. Sempre quando a igreja faz o encontro, ela está junto, né? Sempre quando a igreja faz o encontro, obrigado, pastor. Sempre quando ela faz o encontro, ela está junto, ela gosta muito de estar com a igreja. Ela era uma fiel lá da célula em casa. Ela não faltava uma célula. E que pena, né? Ela está passando por esse sofrimento. A gente sabe que está entubado, né? Está num CTI. Não é nada fácil, mas que Deus tenha misericórdia da vida dela. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algo muito importante na nossa caminhada, e não só na caminhada espiritual, né, na nossa vida cristã, mas também no nosso dia a dia, independente de sermos cristãos. Eu acho que isso aqui é um dever de todo ser humano, é ser grato, é saber ser grato a tudo, né? E muitas das vezes a gente se depara com muitas pessoas que praticam a ingratidão. E eu acredito que a ingratidão é algo que é muito triste e que de alguma forma entristece o coração de Deus, né? Uma pessoa ingrata, ela deixa de conquistar tantas coisas, né? Mas o nosso Deus, ele é tão bom que mesmo a pessoa sendo ingrata, ele ainda abençoa essas pessoas, né? Mesmo a pessoa não merecendo, ela abençoa. Essa é a graça do nosso Senhor, né? A graça dele é o favor imerecido, né? O que a gente tem vivido hoje e contemplado hoje aí é uma geração ingrata pela forma que tem vivido e pela forma que tem desprezado o sacrifício de Jesus. Então, isso é uma ingratidão. Saber que Jesus pagou um alto preço, né? Que deixou uma direção, que deixou um caminho, mas a pessoa despreza aquele sacrifício, despreza essa direção, despreza esse caminho, que é o caminho que a palavra de Deus revela, que é a verdade de Deus, que é a sua justiça. Então, a ingratidão, ela começa quando a pessoa, de alguma forma, ela olha para o sacrifício como uma coisa qualquer. Ali começa a ingratidão do ser humano. Quando ele olha para aquele grande sacrifício, né, como algo figurativo, como, né, uma lenda, como algo que realmente não salvou a vida dele, não libertou a vida dele, não deu ele a capacidade de ter acesso a Deus. Olha que coisa mais, né, extraordinária. Nós não tínhamos acesso a Deus por aquele sacrifício, nós temos hoje acesso a Deus, livre acesso a Deus, né? Só se a gente olhar essa grandeza, fora a vida eterna, fora as outras bênçãos que a cruz proporcionou à humanidade. Mas o fato de hoje podermos conversar com Deus e ter a certeza que Deus nos ouve, é algo extraordinário, né? Mas tem pessoas que não conseguem mensurar a grandeza do que é você ter um relacionamento com Deus como nós temos uns com os outros. Nós podemos nos relacionar com Deus, né? Foi rasgado ali o véu, né? Então, são muitas coisas que fazem com que o homem, de alguma forma, demonstre a sua ingratidão quando ele não consegue ver o tamanho da bênção que Deus deu para cada um de nós através
do sacrifício da cruz. Vamos ler o texto que Deus me deu aqui para falar desse tema, né, de ingratidão. Lucas, capítulo 17, é uma mensagem que muitos já conhecem. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas hoje Deus me deu essa mensagem de uma forma diferente das outras vezes que eu preguei. Lucas 17 vai começar a partir do versículo 11. E assim, eu creio que a palavra ela se renova a cada dia, né? A cada dia ela tem algo a ser revelado dentro daquele mesmo texto que nós alimentamos por várias vezes e às vezes já pregamos, igual eu já preguei esse texto em outras ocasiões, e Deus me agraciou muito com a revelação dessa palavra. Inclusive até lá na clínica, né, pastor? A última vez que nós estivemos lá na clínica da Aline, eu preguei essa mensagem, né? Foi uma mensagem muito abençoada lá, aquela tarde de bênção que nós tivemos ali naquela clínica. E eu lembro que eu preguei essa mensagem, foi muito forte ali o que Deus fez naquela tarde. Eu creio que essa noite não vai ser diferente. Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida, amém? Jesus cura 10 leprosos, é o título aqui, bíblico aqui, né? Jesus cura 10 leprosos. Vamos ler a mensagem, todos acharam? Diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus e disse-lhe: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma noite nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, de contemplar a tua formosura, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Prepara cada vida aqui como uma pessoa boa receptora da tua mensagem. Prepara esses corações como uma terra fértil, Pai. Dá entendimento, dá sabedoria, dá discernimento da tua palavra a cada um de nós. É o que nós te pedimos e Deus já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então o texto vai falar de uma história muito conhecida por alguns, aqueles que são praticantes da leitura conhecem essa história, mas como eu disse, Deus sempre tem algo novo para trazer para a gente dentro daquilo que a gente já sabe na Bíblia. Por isso que a Bíblia a gente nunca vai parar de ler ela, porque ela se renova todo dia, né? A pessoa, eu tenho birra de pessoa que fala assim: eu já li, eu já sei. Sabe nada, né, pastor? Você está aprendendo. Tem 40 anos que o pastor está pregando, que o pastor está fazendo, né, o evangelho e ao encontro das pessoas, e até hoje ele está aprendendo. E vai continuar aprendendo, né, pastor? Então não tem essa de falar, eu já sei, né? Isso é uma forma da pessoa até mesmo fechar a porta para o conhecimento, porque ele se renova todo dia. A palavra se renova todo dia. Então é uma mensagem muito conhecida, mas que com certeza tem algo novo. E o texto vai dizer que Jesus estava ali indo, né, passando ali por um lugar onde havia um preconceito, né, muito grande pela cidade ali, pelas aldeias de Samaria, porque era uma cidade onde havia muitas pessoas ali que de alguma forma não eram judeus, eram pessoas pagãs, pessoas mestiças, eram pessoas de alguma forma que não tinham, né, uma vida, né, de alguma forma que era assim como aqueles judeus achavam ser certo,
Porque nem os próprios judeus viviam corretamente, né? À toa que Jesus veio para quebrar protocolos, para ensinar a eles o caminho correto, porque eles se achavam o dono da razão, o dono da verdade, o dono do conhecimento. Mas Jesus veio mostrar para eles que eles mesmos viviam totalmente contrária à verdadeira verdade, né? Aquilo que o Senhor, né, veio trazer e veio fazer com que eles acordassem e atinassem para isso. Então Jesus estava passando por um lugar realmente de desprezo, um lugar que sofria discriminação, preconceito, aonde muitas pessoas ali, né, não tinham contemplado e não contemplava o amor de Deus, porque realmente contemplava acusações, né? Era um lugar de muita perseguição, aonde muitas ali com certeza não sofria, né? Eu acho que não tem coisa pior do que você ser julgado, do que você sofrer o preconceito, do que você ser humilhado, né? Muitas das vezes a gente não sabe o que é isso, porque nós não passamos por isso, mas quem já passou, quem já sofreu na pele sabe o quanto é ruim viver um preconceito, né? Viver sobre o jugo daquelas pessoas preconceituosas, julgadoras, que gostam de estar condenando as pessoas. Então essa cidade, elas carecia do amor de Deus, elas carecia do amor de Jesus, e Jesus sabia disso. Talvez aquele povo judeu, né, até mesmo os discípulos que estavam ali com Jesus não sabia, né? Mas Jesus, ele fez questão de passear por esses lugares, de levar a verdade e praticar o ID nos lugares remotos, nos lugares que muitas das vezes o ser humano não quer estar, o ser humano não quer ir, né? E nós hoje em dia temos esses lugares, né? Hoje em dia é difícil, tem pessoa que fala assim: eu não vou no hospital nem para visitar minha mãe, nem para me curar de uma enfermidade, para me buscar um tratamento, eu não vou no hospital. Quanto mais para pregar o evangelho. Eu não entro no hospital nem se me pagar, não é assim? Tem gente que já leva também para cadeia, né? Eu não entro numa cadeia nem se me pagar. Você pode até falar comigo que é de Deus, que é propósito de Deus, mas não manda eu entrar naquele lugar, não, naquele inferno, não, que não é para mim. Assim também em vários outros locais que aonde há o preconceito, né? Muitas das vezes a gente também não quer ir adentrar esses lugares para estar levando a mensagem da cruz, o amor de Jesus. E nós não temos que escolher lugar, nós temos que ouvir a voz de Deus e a direção que Ele nos dá, né? Nós não podemos ficar escolhendo somente fazer a obra naquele lugar que nos traz conforto, que nos traz segurança, né? Eu acho muito interessante pessoas que vão realmente em lugares remotos, em lugares que causam medo, causam terror, causam pânico, mas é ali que carece do amor de Jesus, né? Ali naquele lugar, muitas das vezes, pouquíssimos, né, vão chegar naquele lugar para dar o bom testemunho, para falar de Jesus, para curar naquele lugar, para trazer libertação naquele lugar, né? Assim é as ruas, né? Ontem foi uma coisa de louco ali no Sopão. A Adriana teve lá, ela ficou impactada com o que ela viu lá, né? Porque ontem Deus agiu naquele lugar de uma forma diferente, né? Toda vez que a gente sai, a gente pede direção, a gente pede a Deus para manifestar o poder dele, para fazer a obra dele ali, né? Que nós sejamos somente instrumento ali. E tem dia realmente que a coisa acontece assim de uma forma que impacta a gente, sabe? A gente mesmo que sai para abençoar, volta abençoado. E ontem foi um desses dias, né? A Adriana teve lá junto com a irmã dela, e elas ficaram muito impactadas com o que viram ali, pessoas extremamente aquebrantadas com a palavra, né? E ontem, assim, por incrível que pareça, pastor, ontem eu pus louvor depois da palavra. Geralmente eu chego lá, eu ponho louvor, né? E deixo o louvor quebrantar, preparar o ambiente para depois trazer a mensagem. Não, ontem não, ontem eu já cheguei trazendo a mensagem, mas foi a mensagem, sabe? Porque geralmente muitos ficam quebrantados com louvor, com adoração. Mas não, eu via pessoas lá ajoelhando, chorando, caindo no chão pela palavra que estavam escutando. Então foi uma noite realmente de cura naquele lugar, né?
de pessoas que estavam com sede, que receberam ali essa palavra viva, que alimenta, né, e sacia a nossa sede. E assim, é um lugar também remoto, é um lugar difícil de você evangelizar, porque muitas pessoas drogadas, muitas pessoas, né, difícil de você entender, de você lidar, mas é um lugar que carece muito de mim e de você, a rua, né? As ruas carecem de mim e de você. Por isso eu sempre vou pregar isso, eu sempre vou ser uma pessoa que incentiva as pessoas a serem cristão, que vive o missionário, o trabalho missionário, o trabalho de ir até aquele que está necessitado, ir até aquele que precisa ouvir, mas ainda não tem forças para adentrar essa porta para dentro. Essa é a primeira missão que essa palavra aqui deixa para nós, a primeira missão e lição, né? Temos que entrar realmente em lugares remotos. Jesus está às portas, né? Tem pessoas que realmente, né, precisam ouvir essa palavra enquanto há tempo. E cabe a mim e a você ter essa percepção, ter essa noção que nós não podemos perder tempo. Talvez você escolheu, talvez você peneirou, talvez você, né, de alguma forma viveu até hoje numa zona de conforto, mas está no momento da gente esquecer essa zona de conforto e ir para a batalha, fazer como Jesus nos deu exemplo. Ele ia e adentrava lugares realmente difíceis, difícil de permanecer, difícil de adentrar, mas ele estava ali, trazendo, né, sobre aquelas pessoas a esperança, trazendo sobre aquelas pessoas a palavra de salvação, a cura divina, né, e a própria vida eterna, porque muitos ali recebiam a salvação através daquele encontro com Jesus. E o texto vai continuar falando com a gente que ele encontra com 10 pessoas que não só estavam no lugar complicado, numa região difícil, mas eram pessoas também leprosas, que tinham uma enfermidade a qual o preconceito era além, né? Era muito além do que somente uma cidade de pessoas pagãs, mestiças, né? Pessoas de outra linhagem. Não. O leproso, ele já vivia realmente isolado. Era uma doença que ninguém queria chegar perto. Era uma doença a qual a pessoa estava, bem dizer, condenada à miséria e à morte. A pessoa não podia estar junto da família, não podia estar junto dos amigos, não podia, de repente, entrar ali para poder ouvir uma palavra numa sinagoga. Ela estava totalmente excluída da sociedade. E olha com quem Jesus encontra nesse lugar remoto, com esse tipo de pessoa, com aqueles que realmente eram extremamente rejeitados pelo seu estado de enfermidade, por aquela lepra que tomava conta, né, da vida e do corpo daqueles homens. E esses homens viram a grande oportunidade, porque acredito eu, eles já tinham ouvido falar de Jesus, porque Jesus andava por outros caminhos ali, por outras aldeias, e aquela fama, aquela mensagem da cruz, ela se espalhava, né, sobre a face daquela região, sobre, né, aquelas aldeias, e acredito eu que esses leprosos falavam: vem lá aquele que pode realmente mudar a nossa história, e vem lá aquele que realmente pode acabar com esse sofrimento, com esse preconceito que a gente vive, com essa separação que a gente vive. Então é o momento de nós agarrarmos a nossa oportunidade, a nossa bênção, né? E eu achei assim muito bonito, né, da parte do Senhor Jesus dar este exemplo para os discípulos, porque os próprios discípulos de Jesus viviam o preconceito, o medo, né, o receio de tocar naquelas pessoas, né, de chegar próximo àquelas pessoas, de ter contato com aquelas pessoas. E é assim que muitas das vezes o cristão de hoje também vive. Eu vejo isso lá na sopa, e eu sei que isso não está só lá na sopa, em vários outros lugares. Tem pessoa que tem medo de abraçar um mendigo, de pegar uma doença. Tem medo, porque está ali fedendo, está ali com um cheiro realmente desagradável. Então a pessoa fica receosa. Época de pandemia, nossa, eu fui muito julgado na época de pandemia.
né? Até pela minha família, você vai levar doença para dentro da sua casa. Gente, se eu estou servindo o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que tem um domínio de todas as coisas sobre a mão, se eu estou fazendo a obra dele, eu vou temer o quê? Essa era a minha visão. Como que eu vou temer um vírus, uma pandemia, se eu estou servindo e estou fazendo aquilo para glorificar o nome do Senhor, para fazer que a mensagem da cruz, né, não só o alimento físico, mas o alimento espiritual chegue até as pessoas? Como que Jesus vai me desamparar neste momento? Se ele não tinha receio de abraçar um leproso, de chegar perto daquele que estava, né, numa situação até contagiosa, eu tenho que seguir essa fé, eu tenho que seguir, né, eu não tenho que temer, né, igual muitas pessoas, infelizmente, nessa época de pandemia, estavam com medo de morrer. Não queria, às vezes, sair na rua. Cristão, com medo de pôr o pé na rua, com medo de morrer. Gente, é coisa assim, sabe, de ter dó de um cristão desse, porque, poxa, se eu morrer em Cristo Jesus, o que me espera? Algo muito maior do que eu estou vivendo aqui. Eu não estou preso a essa terra. Eu não estou preso a este mundo. Eu quero realmente desfrutar daquilo que o Senhor Jesus está lá preparando para mim, aquela morada que Ele foi fazer. Esse é o meu maior anseio, o meu maior desejo. Mas infelizmente, igreja, infelizmente, o que a gente vê hoje é crente que não quer largar esse mundo cheio de pecado, esse mundo cheio de corrupção, esse mundo cheio de preconceito, cheio de vaidade, cheio de coisas que são passageiras. Tem cristão que você falar com ele em morte, ele até adoece, aí que ele acaba adoecendo mesmo, é aí que ele, entendeu, bate as botas mesmo, né, pastor? Mas não, nós temos que olhar para o que nos espera, para o que realmente está preparado para nós. Então, Jesus aqui, ele vai lidar com pessoas que estavam realmente sofrendo, e essas pessoas ouviram a mensagem ali que Jesus estava passando naquele lugar, e eles falaram, é a hora. E eles começam o quê? A clamar. É outro ensino que esse texto diz, que tem situações, meu irmão, que você tem que abrir a boca e estar de alguma forma, né, suplicando pela sua bênção, suplicando pelo agir de Deus, pela direção de Deus, né? Porque tem crente também que, infelizmente, quer que a bênção chegue até ele, mas quer que a coisa aconteça num toque de mágica, não ora. Se precisar dele fazer um propósito, não faz. Se precisar dele dobrar o joelho, ele tem vergonha. Ele não consegue se humilhar. Ele não consegue abrir a voz, orar em voz alta, porque ele tem medo do outro escutar o que ele está falando, a mazela que ele está apresentando diante de Deus. Não, nós não temos que ter receio de rasgar o coração para Deus. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que rasgaram realmente a alma, rasgaram as vestes e gritaram, e clamaram, e suplicaram a esse Deus vivo. Ontem lá na sopa eu vi isso. Tinha um rapaz lá, um tal de Alex lá. Esse cara, eu nunca vi um cara tão aquebrantado, pastor. Mas esse cara, ele chorava, ele ajoelhava, ele gritava pela misericórdia de Deus, que ele não aguentava mais aquela situação que ele estava vivendo. E vários outros lá, assim, da mesma forma. Mas esse me chamou muita atenção, que ele ficou o tempo inteiro ouvindo a palavra, e cada vez que a palavra ia entrando, ele caía em pranto, ele caía com o rosto em terra, ele não estava ligando se a cidade estava ali movimentada, se estava passando carro, se os outros estavam vendo ele estava ali num ato de humilhação, de busca, de entrega a Deus. E eu falei com ele, você pode ter certeza, e Deus falava para mim, falar com ele, você pode ter certeza que a sua sorte vai ser mudada a partir de hoje, que algo que você nunca esperou vai começar a acontecer na sua vida, porque Deus não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado, rasgado, dilacerado diante dele, né? E foi assim que esses leprosos se apresentaram diante de
de Jesus. E acredito que os discípulos, com medo ali também, falaram: mestre, ó, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque o senhor está mexendo em caixa de marimbondo ali. Ali não. Olha para você ver, eles não tinham noção de quem estava ali, né? Os próprios discípulos não tinham noção de quem estava ali, do poder de Jesus, o domínio. Por mais que ele já tinha curado, que ele já tinha feito outros milagres, acredito eu que os seus discípulos ainda não conheciam nem um pouquinho da grandeza, né, desse Jesus que estava direcionando a vida deles. Então, com certeza, era natural também deles sentirem medo, deles sentirem receio, né? Assim é natural também o crente que ainda não desfrutou do conhecimento da palavra, que não tem uma intimidade com Deus, ele viver nesse receio, nesse medo. Mas como que nós vamos quebrando esse receio? É conhecendo, é se aprofundando, é se entregando a cada dia mais, é sendo a cada dia mais dedicado e sendo a cada dia mais obediente à voz desta palavra. Quanto mais eu obedeço, mais ele me revela. E quanto mais ele me revela, mais eu amadureço, mais eu cresço. E mais frutos, consequentemente, eu dou. Mais impacto a minha vida traz na vida das pessoas, porque eu passo a ser um instrumento de poder nas mãos de Deus. Ontem eu fiquei admirado como que Deus estava me usando ali e como que aquilo estava realmente mexendo com as pessoas. Estava sacudindo as pessoas, eu falei, aí aquilo também me encheu, né? Me enche de fé, me enche de ousadia, porque você vê que Deus está te usando como instrumento de poder na vida das pessoas. E é muito prazeroso isso, né? E Jesus, ele começou a mostrar ali a sua grandeza diante daqueles discípulos, e ele cura de várias formas. A Bíblia mostra várias formas que Jesus trabalhou com a cura. E nesse trecho aqui ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele não precisou tocar, ele não precisou fazer nada a não ser dar uma direção, dar uma ordem. E a partir do momento que essa ordem foi obedecida, que essa direção foi acatada, o milagre aconteceu. Quantas vezes o crente de hoje, quantas vezes nós mesmos deixamos de tomar posse de bênçãos que Deus tem para nós, porque criamos receio, dúvida em relação à direção que está sendo dada para a gente. Quantas vezes o pastor traz uma palavra, direciona a nossa vida e a gente vive como teimoso. Não, hoje não. Hoje não, isso não é para mim agora não. A gente mesmo cria barreiras para receber a bênção. O texto vai falar que Jesus falou com ele: vá até o sacerdote. Poxa, imagina só, você está com a lepra. Quem pode examinar a sua lepra e atestar que você está curado é somente o sacerdote. Mas o sacerdote, lá são homens extremamente preconceituosos. E quando Jesus fala com aqueles leprosos, vai, eles ainda estavam cheios de lepra. A lepra não tinha saído do corpo deles. Eles estavam totalmente tomados de lepra. E aí Jesus falou: vai até o sacerdote. Qual que é o receio daqueles homens naquele momento? Como que eu vou chegar lá desse jeito? Na mente deles, eles queriam estar primeiro curados para depois chegarem ao sacerdote, né? Mas bem-aventurado foi estes homens, por quê? Porque eles não esperaram a bênção chegar para obedecer à voz de Deus, para obedecer à direção de Jesus. Eles lançaram, né, se lançaram e foram diante da direção, e aí o milagre aconteceu. Isso é um grande ensino para a gente, que nós não temos que esperar, né, a porta está aberta, nós temos que caminhar em direção à porta, porque a porta vai abrir. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta. Então é aquele desempregado que está assim: eu estou esperando alguém, né, me chamar para fazer uma entrevista, me dar uma oportunidade de emprego. Ele não acorda de manhã, dobra o joelho e ele fala: hoje eu vou sair e hoje eu vou conseguir a minha bênção. Mesmo que tudo diga que não vai ter jeito, que tudo diga ao contrário, você tem que ir.
né? Você tem que fazer a sua parte, você não tem que esperar a coisa acontecer para depois você tomar uma atitude. E muitas das vezes nós pecamos nisso também. Nós queremos ver para crer. Nós queremos ser Tomé, nós queremos ver para crer. Felizes os que não viram e creram. Então que nós possamos agir mais sobre a direção da palavra, mesmo que tudo nos mostre ao contrário. Se a palavra está falando, faça. Ah, mas não tem possibilidade. O que o pastor está pedindo, esse tipo de propósito, para mim não dá, isso para mim é complicado. Não cria você barreiras para que você venha alcançar grandes milagres, para que você venha ser grande bênção nas mãos de Deus, grande testemunho na mão de Deus. Faça o que a direção de Deus está pedindo. Vá de encontro, né, aquilo que o Senhor pede para você fazer. E aí aqueles homens leprosos, eles decidem ir, enfrentando o medo, enfrentando a dúvida, enfrentando o receio, eles decidem ir ao sacerdote. E o texto vai falar que no meio do caminho eles foram limpos, eles foram curados. E mostra que a obediência, ela faz diferença nas nossas vidas. É a obediência à direção, é a obediência à palavra que realmente faz com que as bênçãos nos alcancem. Lá em Deuteronômio capítulo 28, vai falar que aquele que ouve a mensagem e cumpre, né, pratica, né, não só é ouvinte, mas é praticante, ele não vai correr atrás da bênção, a bênção vai alcançar ele. Então a bênção alcançou esses leprosos a partir do momento que eles foram obedecendo a voz de Jesus, a direção da palavra. Naquele momento eles se tornaram sãos, limpos, curados, restaurados. Eu fico imaginando eles ali andando né, em direção e a coisa ali acontecendo. A coisa acontecendo assim do nada. Quem lembra aqui da mensagem também de Naamã? Como que Naamã queria ser curado? Ele queria ser bem recepcionado, ele queria que Eliseu viesse ali, colocasse a mão sobre ele, e que aí orasse que aquela lepra fosse embora. Como que Deus curou Naamã? Primeiro nem chegou perto dele, mandou, né? Eliseu mandou o servo dele lá e receber, né, aquele homem de patente alta, cheio de vaidade, cheio de autoridade. Ó, eu não vou nem ter com ele. Você vai lá, você fala com ele para ir no rio mais sujo, tá? Não é no limpinho, não. Manda ele no mais sujo, que eu vou quebrar ele no meio hoje. Ele vai até conquistar, ele vai conquistar o que ele está buscando, mas ele vai ter que se humilhar, ele vai ter que descer, ele vai ter que obedecer a direção. Caso contrário, ele vai continuar leproso. E se Naamã fala assim, ó, bate o pé e fala, eu não entro nesse rio, nem que me amarre e me jogue lá dentro, eu não entro nesse rio. Ele sairia curado? Com o rostinho, com a pele de neném? Não sairia nunca. Porque a direção era que ele entrasse e que ele mergulhasse não só uma vez, mas 7 vezes. Vocês estão vendo a importância da obediência? E às vezes a obediência nos leva a nos humilhar. Às vezes nós temos que nos humilhar para o nosso irmão sem necessidade. Ah, mas eu não tenho que me humilhar para ninguém, não. Se eu tenho que me humilhar, eu tenho que me humilhar para Deus. Mas e se for para uma conciliação? Se for para uma situação que você perdoar e o irmão também te perdoar, será que você não está disposto a se humilhar, pedir perdão, sendo que você não errou, mas para você ter uma reconciliação, para você quebrar um mal-estar, para você quebrar algo que está atrapalhando não só a sua vida, mas a vida da pessoa? Tem momentos que nós precisamos descer, igreja, obedecer a mensagem, alimentar o nosso inimigo. E não é fácil agir assim, mas é isso que traz poder de Deus nas nossas vidas. É isso que nos faz crescer na presença de Deus.
é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e vivemos de acordo com essa palavra. Então esses aqui também foram da mesma forma, eles obedeceram, eles acreditaram na direção e eles receberam a bênção a partir do momento que eles caminharam como Jesus pediu. E o texto vai falar que um só desses 10 foi totalmente cheio. Não só recebeu a cura, mas foi totalmente cheio da graça de Deus, do favor imerecido. Porque o que nos faz ser gratos é quando nós somos cheios da graça, é quando nós caímos na real que nós não somos merecedores do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda tem para fazer. Nós não somos merecedores não, igreja. Tem hora que eu olho para a minha vida e falo, eu não mereço o que o Senhor me deu, eu não mereço o que eu tenho, eu não mereço. Eu ainda tenho que, não, eu tenho que fazer muito para chegar pelo menos num pouquinho de merecimento. Nós não merecemos, mas é quando nós entramos nesse grau de gratidão, é que nós vamos realmente, desfrutar de coisas grandes. Porque se tem algo também que Deus não agrada, é o do tal da soberba. Eu fiz por merecer. É porque eu também estou fazendo a minha parte. Tem gente que só vive assim, se exaltando. Lógico, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer por merecer, mas mesmo que a gente faça muito, a palavra diz que é como um trapo de imundícia. Por mais que a gente faça o melhor, ainda é muito pouco em vista do que nós recebemos. Então nós temos que entender que poucos vão ser realmente escolhidos, muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos para receber essa graça, para receber esse poder de Deus que nos faz ser gratos e nos faz reconhecer a nossa miséria e nos faz nos humilhar diante dessa grandeza desse Deus que nós servimos. Tem muito crente durão, igreja, que não ajoelha diante de Deus nem para agradecer pelo que Deus já fez pela vida dele. Tem crente que é igual aquele joio ali, ó, né, pastor? Que só fica em pé, não se dobra, não se curva, não dá o braço a torcer, não leva desaforo para casa, não quer de alguma forma, se humilhar. E isso faz com que esse crente, seja um crente ingrato. Não há sobre a vida dele gratidão. Porque quando há gratidão na nossa vida, nós não nos importamos com a vergonha, com a humilhação, com o opróbrio, porque o Senhor Jesus passou por tudo isso e venceu tudo isso. E por que nós não venceríamos? Por que nós também não venceríamos? Então basta se lançar, basta crer que nós já somos mais que vencedores, independente se pisar em nós, independente se nos humilhar, independente se fizer aquilo que não nos agrada, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o texto fala que só um daqueles 9 voltou. Só um teve o sentimento de gratidão a ponto de chegar e não somente com palavras falar, Senhor, obrigado pela minha cura, obrigado por me tirar dessa vergonha, obrigado por fazer um milagre na minha vida. Não, aquele homem pôs a cara no pó. Tem gente que só vem na igreja para receber a cura e recebe a cura, quer nem saber mais de Deus. Quanto mais pôr a cara no pó, quanto mais se humilhar, quanto mais se lançar aos pés de Jesus. Não é assim que infelizmente a gente vê? Por isso nós vimos uma igreja que de alguma forma não desfruta de tudo aquilo que ela poderia estar desfrutando. Aí muitos vão falar assim, por que Deus abençoa tanto fulano e não abençoa ciclano, não abençoa a mim mesmo? Será que o erro está em Deus? Será que Deus faz acepção de pessoa?
ou o erro está na pessoa? Não é mesmo? Quando a gente vê uma pessoa de Deus ser muito abençoada, irmão, tenha ele como referência e começa a observar ele e praticar o que ele pratica. Porque se ele está sendo muito agraciado, cheio de poder, cheio de autoridade, é porque de alguma forma ele tem se humilhado e sido grato diante de Deus, diante daquilo que Deus tem feito, não só lá atrás, mas hoje, e vai continuar fazendo sempre. E esse cara aqui que a Bíblia relata, que voltou, o texto vai falar que ele, né, que ele realmente, ele se desvaziou ali, ele se prostrou diante dos pés do Senhor, ele glorificou a Deus, né? E de alguma forma, ele mostrou para aqueles discípulos ali que Deus não faz acepção de pessoas e que Jesus, como Deus ali, ele amava o samaritano como amava o judeu. Ele amava aquele que era discriminado da mesma forma que ele amava aquele que tinha linhagem, que era do povo de Israel, que era judeu, né, de sangue. Porque quem voltou? Voltou um judeu? Não, voltou um samaritano. Voltou aquele que era desprezado, que era humilhado, aquele que ninguém dava nada, aquele que era improvável, aquele que o mundo olhava e falava, isso aí não vai dar em nada. Foi esse que voltou. Você pode parar para observar. Os grandes instrumentos na mão de Deus tiveram um passado terrível, de humilhação, de vergonha, porque Deus agrada realmente do improvável, porque aquele que de alguma forma não tem né, vamos dizer assim, uma transformação muito grande, ele não traz tanto impacto quanto aquele que abundou realmente o pecado na vida dele, e aí Deus vai lá e faz superabundar a graça. É aquele que a família olhava e falava, isso não vale nada, isso tem que morrer, isso não presta para nada. E esse Deus pega e lapida, e esse Deus pega e transforma, e esse vem com poder, com autoridade de Deus, fazendo a obra de Deus, levando pessoas a conhecer esse Deus vivo poderoso. Então, a maioria das pessoas que você vê ali muito usado na presença de Deus, pode observar, esse cara teve um passado complicado. Esse cara teve um passado complicado. Não é algo que você deve generalizar, não. Tem pessoas que de repente não tiveram um passado complicado, mas que Deus usa também. Mas você pode observar. Aonde a palavra fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aquele samaritano, com certeza, ele quebrou ali, ó, aqueles discípulos que viviam ali, caminhavam com Jesus no meio. Porque o que voltou era um desprezado. Aqueles que tinham a linhagem judaica, aqueles que eram ali judeus, né? Nem, ó, seguiram o seu caminho, receberam a sua bênção e nem olharam para trás. Isso também me traz um ensinamento muito grande, que às vezes nós ficamos esperando gratidão, reconhecimento de pessoas que a gente queria que tivesse gratidão, reconhecimento pelas coisas que a gente faz, mas às vezes nós vamos encontrar essa gratidão naquilo que a gente menos espera, naquilo de fora. Às vezes nós vamos encontrar amor e carinho e respeito naquele de fora, às vezes o de dentro não vai te trazer isso. É aquele improvável que vai te surpreender. Às vezes aquele que você tanto esperava vai te decepcionar. Infelizmente a vida é assim. Por isso nós não devemos de forma alguma, né, ter esse lado preconceituoso, fazer, né, acepção de pessoas, olhar para a pessoa, para a aparência e falar, né, julgar aquela pessoa pela aparência, porque a aparência realmente nos faz enganar em todo o tempo. Até homens cheios do Espírito Santo, homens cheios do temor de Deus, se enganam por aparência.
Quem lembra da história de Saul quando foi ungir o rei Davi? Hã? O rei Davi era esse improvável. Era esse que a família olhava para ele e falava: não dá, não serve nem para ficar no meio da reunião, para receber o Samuel aqui, não é bom ele nem estar perto, porque senão vai fazer vergonha na gente. Deixa ele lá no mato, que lá ele rende mais. Aqui ele não vai prestar para nada. Hã? E não foi esse que se tornou rei, não foi esse que Deus agradou, não foi esse que Deus levantou como o maior rei de Israel ali. Hã? Então nós temos que parar realmente de ter essa visão humana, porque isso é do ser humano. Olhar a aparência, julgar as pessoas por aparência, olhar pelo que os olhos ali naturais estão vendo. Vamos buscar visão de águia, olhar o interior, olhar as qualidades, olhar o coração, né? Vamos buscar ter esse tipo de olhar. Ontem eu fui visitar um primo, depois fui levar uma calça que eu vendi para uma tia minha. E aí, depois da sopa, eu fui lá. Até meio longe o lugar. Acabou que o Leonardo foi comigo. E o outro rapaz que ajuda na sopa foi comigo. E tem um primo meu lá, que ele é muito, sabe, assim, vamos dizer, muito doidão, assim, não pelo fato de fazer coisa errada, mas aquele jeito meio estabanado, meio desorientado. E ele é muitas vezes julgado por esse jeito dele, o jeito de falar, muito às vezes, né, não mede muito as palavras e tudo. Mas esse primo, Deus me revelava o grande coração que ele tem. Ele tem um coração diferenciado. Se você olhar para a pessoa dele, você não fala, mas se você observar pequenas atitudes dele, se você tiver uma visão espiritual, você consegue ver que é um menino que tem um coração de ouro. E aí nós oramos por ele, oramos pela minha tia ali, que perdeu meu tio, né, há pouco tempo aí. Foi um momento ali abençoado também, ali naquela visita. E eu senti ali que ele foi muito quebrantado naquela oração. E Deus me revelava mais uma vez que ele tinha um coração diferente. Não que os outros primos não sejam bênção, mas ele tinha um coração diferente. E esse coração, muitas das vezes, não era visto pela sua forma de ser externa, né? As pessoas não conseguiam enxergar o interno. Então esse samaritano, ele mostra o seu interior. Ele mostra o que estava lá dentro. Ele mostra a sua gratidão. E ele se prostra diante do Senhor. Vamos ser mais gratos a Deus. Eu, com esse trabalho nas ruas, eu comecei a valorizar coisas tão pequenas que antes eu achava naturais. Eu chego em casa, eu olho para minha cama, eu dou glória a Deus demais. Eu me emociono quando eu olho para minha cama. Você já viu um trem desse? Você se emocionar porque você sabe que você tem um cobertor, porque você tem um colchãozinho ali, porque você tem aonde se esconder do frio. Por quê? Porque você está lidando com quem não tem. Você está lidando com a pessoa que dorme no relento e no chão, que não tem um travesseiro macio igual você tem. Então você começa a ser grato por coisas que talvez você viveu muito tempo da sua vida olhando, isso é natural. Isso é natural. Eu trabalho para isso, é porque eu mereço. Não. Então eu comecei a ser grato por muitas coisas que parecem ser comum. Grato pelo alimento. É muito bom, né, gente? A gente falar assim, eu quero comer uma carne de boi, um bifezinho ali, eu vou ali, tenho condição de comprar. Eu quero comer uma feijoada, eu vou ali, eu tenho condição de comprar. Quero comer um pãozinho quente, eu vou ali, eu tenho condição de comprar. Agora imagina aquele que come o que ele tem, o que vem até ele, porque ele não pode escolher. Ele tem que assim, desejar para que chegue às vezes um alimento até ele. Então que possamos refletir, né? Como eu falei aqui no começo, que possamos refletir em cada chicotada que o Senhor Jesus levou para que eu e você hoje estivesse aqui.
Em cada suspiro que ele deu naquela cruz para que eu e você tivesse livre acesso a Deus. Tem um negócio que eles fazem em alguns encontros aí que eu acho bacana. Eles põem o povo lá de braço aberto lá. Você tem que ficar de braço aberto lá. Tanto tempo que você aguentar. Sem estar de pendurado na cruz, dá 10 minutos, o braço já não está aguentando mais, já está arriando. Sem tomar chicotado. Sem passar por tudo que ele passou. Sem carregar uma cruz pesada daquela. A ponto dele não aguentar. Ter que outro ali ajudar ele a chegar no destino. Às vezes você com o braço aberto ali, normal. Quando você vê seu braço começa a pesar, você já não começa a ficar sem seu fôlego. E você começa a se sentir incomodado. Isso mostra que a gente tem que ser grato. Grato todos os dias. Ao levantar, ao dormir, temos que ser grato. E a maior forma de sermos gratos, igreja, para nós finalizar, a maior forma de sermos gratos é fazer as pessoas conhecer esse Deus Todo-Poderoso. É fazer as pessoas desfrutar do que hoje nós desfrutamos. Esse é o maior ato de gratidão que nós podemos ter diante de Deus. Não só se humilhar, não só agradecer, não só se submeter ao senhorio dele. Não só se submeter ao senhorio dele, mas também levar pessoas a conhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua graça poderosa, levar pessoas a serem libertas da escuridão das trevas. Esse é o maior ato de gratidão que nós temos a Deus. Quando você ganha uma alma para Jesus, você se dedica para ganhar aquela alma, é uma forma de ser grata ao que Jesus fez por você. É uma forma de ser grata ao que Jesus tem feito por você. Então que você saia daqui com essa inspiração. Eu quero ser grato não de boca, mas de atitude. Eu vou abençoar aquele que tem me abençoado. Não. Só aquele que tem me abençoado? Não. Eu vou abençoar aquele que não merece a minha bênção. Que não merece, de repente, esse prato de comida, esse abraço, essa roupa, esse acolhimento, essa atenção. Porque abençoar quem nos abençoa é muito fácil. Mas eu vou começar a fazer como Jesus fez comigo. Eu não merecia. Ele me amou mesmo antes de eu me converter, de eu passar a ser uma pessoa melhor. Por que eu tenho que esperar? E por que eu tenho que fazer só por aquele que é bonzinho? Não. Eu vou começar a ir até lugares remotos. Eu vou começar a levar o amor de Jesus para quem não merece. Eu vou desejar a salvação de quem é realmente rejeitado. E eu vou lutar por essas almas. Essa é a maior forma de gratidão. Que o Senhor Jesus continue falando na sua vida e faça de mim e de você uma pessoa mais grata a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Gratidão é a memória do coração. Você já viu essa frase? Né? É por isso que a palavra, sem delongar, vai dizer assim: não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Eu tenho mania mesmo, às vezes, de começar a lembrar da minha vida, não lembrar coisa triste, mas lembrar assim, coisa de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e olhar o que Deus já fez. Porque quando eu começo a lembrar o que Deus já fez, eu me quebranto e eu começo a louvar o nome do Senhor, né? Outro dia mesmo eu fui na sopa, o senhor estava falando, né? E geralmente quando eu chego da sopa, principalmente que eu toco violão, o pessoal, o morador de rua, ele quer tocar. Tocar no violão, tocar em mim, sabe? Às vezes abraçar, não sei se é por causa do instrumento. E às vezes eu chego fedendo em casa, né? Mas eu não ligo, não. Aí ele tá pregando, tá até lembrando que eu estava tomando banho, eu falei assim, a água quentinha caindo em cima assim, né?
Eu falei assim, obrigado porque eu tenho um chuveiro. Porque na rua a gente sabe que a coisa mais difícil é ter um banho para tomar, né? Não tem um chuveiro, né? Mas, meus irmãos, quando nós temos esse coração de gratidão ao Senhor, o Senhor é aquele que derrama bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Eu vi, fechando aqui para você, Deus ele não responde perguntas. Deus ele responde resposta. Luiz Hermínio diz muito sobre isso, né? O que é isso? Quer dizer, Deus ele responde aquele que vai de encontro a ele. Aquele que põe os seus pés sobre as águas, ele abre o mar. Amém? Então tenha coragem de se lançar. Ore por mim, eu vou estar pregando domingo sobre entrega. Quando você não entrega 3 coisas em segundos, eu vou te dizer, a primeira coisa, não tem como você continuar na vida cristã. A segunda coisa, quando você não entrega, é que você não experimenta de uma transformação de vida, de poder. E a terceira coisa, que quando você não tem uma entrega verdadeira, você não experimenta o reino dos céus. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estou só citando os tópicos aqui. Venha com o coração preparado, vai ser que Deus vai falar tremendamente. Amém? Meus irmãos, nós vamos estar subindo no monte amanhã, com a graça de Deus. Espero que não esteja chovendo. Mas eu acredito, eu já vi falar que amanhã à noite o tempo vai estar aberto. Pode chover à tarde, mas a noite vai estar aberta, né? Nós vamos estar lá no monte orando. A Débora vai, né? O Daniel vai mais cedo. Eles vão encontrar com a gente lá também. E nós vamos estar orando. Se você, talvez você não pode subir no monte, esteja orando em casa. Nós vamos estar ali às 21 horas. Esteja orando com a gente ali com o seu favor, porque eu sei que tem gente que tem limitação, dificuldade de subir, né? Domingo agora já é Santa Ceia já. Venha preparado, é bênção demais. Culto de Santa Ceia, né? Os puritanos tinham tanta reverência com Santa Ceia que você faltar de um culto de Santa Ceia para eles era um pecado enorme, né? E a gente deve ter a Santa Ceia com algo assim que Deus ele fala conosco, amém? Ter culto de Santa Ceia, vem, se prepare, jejua, vem, Deus vai derramar graça e bênçãos sem medidas, amém? Então esses são os avisos que nós temos aí. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra, que o Senhor nos ensina a ser grato a cada dia, a lembrar dos teus feitos, das maravilhas do Senhor, do sacrifício do Senhor na cruz, Senhor, porque sabemos que isso pode nos afastar do pecado mesmo, nos afasta da maldade desse mundo, mas de a cada dia está andando com o Senhor. Por isso derrama essa gratidão no nosso coração. Seja sobre nós, nos guiando os nossos passos, nos dando força, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.